Olá, bom dia! Tudo bom com você? Vamos lá começar mais uma live. Espero que você esteja bem. Um bom sábado para você. Ô, Jéssica, olha só, você falou que não ia entrar e entrou. Ô, Cláudio, bom dia para você. Cláudio Nissan Paio, Gustavo Meurer, Matheus, GS Arax. Helena, que bom que você está aqui com a gente. Bom dia para você. Espero que você tenha um sábado abençoado na companhia do nosso Senhor. Oi, Ludi. Oi, Ni. Tudo bom com você? Espero que você esteja bem. Ah, Grata por aí também. Poxa, que bom, pessoal, ter vocês aqui nessa live. Eu sei que a gente já está aí com saudade de ter culto, né? Eu também já não vejo a hora de ter culto de novo. Mas enquanto nós estamos aí nesse momento de pandemia, a gente está aproveitando para fazer uma reforma na nossa igreja, então a gente aproveita para se comunicar por aqui. A Jéssica, só passando para dar um oi. A Jéssica, toda vez que eu faço uma live, a Jéssica entra, está aí acompanhando. Bom, pessoal, antes de eu começar o tema de hoje, enquanto o pessoal vai chegando aí também, eu gostaria de dar uma indicação, não sei se você ainda viu, lançou recentemente o clipe Haja Mais Amor do Vocal Livre. Cara, que clipe sensacional! Eu não sei se você já assistiu esse clipe, se você não assistiu, depois que você terminar aqui, por favor, vá lá e assista o clipe Haja Mais Amor. Wendel, que bom que você está aqui com a gente, cara, show de bola, viu? O clipe Haja Mais Amor é um clipe especial, porque tem a participante lá do BBB, ela falou muitas vezes sobre essa música, eu fiquei assustado até, disse que essa participante, a Rafa, né, ela tatuou a letra, essa parte da letra da música, Haja Mais Amor no braço. Eu fui dar uma pesquisada ontem, quantas pessoas já tatuaram Haja Mais Amor em virtude da tatuagem, tanto da Rafa e da letra dessa música aí, que ela saiu de dentro das nossas fronteiras, assim, né? Do mundo adventista e está agora no mundo de forma geral. Haja Mais Amor, música linda. O clipe ficou sensacional. Para mim é uma obra de arte, então depois, uma obra-prima, né? Depois vai lá, quando a gente terminar essa live, você vai lá e assista, por favor. Bom, vamos lá, vamos começar hoje então o tema, depois de feita essa baita propaganda aí pro Vocal Livre, não estou ganhando nada com isso. Mas vamos lá. Eu não sei se você conhece um ditado. Ô Cláudio, bom estar aqui com você também. Eu não sei se você conhece um ditado, meu pai sempre me falou isso daí desde que eu era pequeno, que para você ser um homem adulto, né, eu precisava fazer 3 coisas. Você já ouviu essa expressão já? Olha, existem 3 coisas que você precisa fazer para você ser um adulto, né, para você ser homem de verdade. Meu pai falava isso. Você já ouviu essa expressão já? Se você ouviu, por favor, clica aqui que eu quero ouvir o teu comentário, tá bom? E se você tiver alguma pergunta enquanto eu estou fazendo o tema, enquanto eu estiver lendo o texto bíblico, se você quiser participar de alguma forma, não esquece de você comentar, que eu tento sempre dar uma olhadinha nos comentários ali, que nem a Edilídia, que deseja um feliz sábado também. Bom, você já ouviu essa expressão? Que para você ser homem, você precisa fazer 3 coisas na vida? Já ouviu já? Meu pai, ele me contava sempre isso daí e ele falava assim, filho, quando você crescer, você precisa fazer 3 coisas na vida para você ser homem. Eu falei, o que eu preciso fazer, pai? 3 coisas. Você já ouviu essa expressão? Essa frase, né, ela diz o seguinte, que para você ser homem, você precisa plantar uma árvore, você precisa escrever um livro e você precisa ter um filho. Você já ouviu essa ideia aí já? Então, meu pai sempre falou isso desde pequeno para mim, falou, filho, eu quero que você faça essas 3 coisas na vida, porque é isso que a gente precisa fazer. Né, Pretinho? Pretinho acabou de entrar aí. Então, graças a Deus, eu consegui fazer as 3, né? Plantei a árvore, né? Eu plantei a árvore, foi o que mais fácil. Isso daí até você pode fazer. Não sei, eu sou solteiro, então já planta a árvore para matar isso daí, né? Então, eu plantei a árvore rapidinho, plantei a árvore e tive filho, né, e consegui escrever livro, né? Não sei se meu pai sabia, mas eu acredito que esse pensamento também ele reflete um pouquinho do próprio Deus, né? Porque Deus ele não plantou apenas uma árvore, mas todo o jardim do Éden, né? Ele enviou o seu filho e nos deixou o livro mais precioso de todos, que é a Bíblia Sagrada. Bom, o que eu vou falar hoje tem tudo a ver com natureza, já que eu falei com a árvore, já que eu mencionei essa frase aí para iniciarmos aí a conversa, as 3 metas básicas da vida, né, Georgia? Rapaz, faz tempo que eu não te vejo, né, cara? Show de bola. O Eno Júnior entrou, o Léo tá aqui também, que legal, cara. Então eu consegui fazer isso. Ó o Gustavo, cara, saudade de você, Gu. E eu quero fazer uma aplicação prática aqui contigo,
que talvez você não vai entender agora, você vai ter que continuar comigo por mais uns 10 minutos para você entender as piadinhas que eu vou fazer nesse exato momento. E eu quero que você coloque a tua reação aqui. Eu sei que é difícil fazer isso, mas se você gostar, você dá risada. Se você não gostar, você dá uma joinha negativada, faz alguma coisa, tá bom? Você que me acompanha por aqui, você sabe que eu tenho o meu senso de humor único, né? Eu tenho um canal no YouTube, a gente procura sempre ser meio engraçado. Até umas pessoas ali da minha igreja falam assim, cara, para de brincar um pouco, né? Direto ao assunto, né? Eu gosto, né? Eu sou uma pessoa bem humorada, eu gosto de brincar. E eu queria começar o tema de hoje contando 2 piadinhas para você. Vamos ver se você está humorado e depois você me responde qual foi a tua reação aí com as piadinhas. Primeiro, por que as plantas, por quê? Que as plantas pequenas elas não falam. Por que as plantas pequenas não falam? Por que as plantas pequenas não falam? Porque elas são mudinhas. Ai, cara, contar piada sem ter pessoas assim de perto fica esquisito, né? E por que a plantinha não foi atendida no hospital? Você sabe por que a plantinha não foi atendida no hospital? Porque lá só tinha médico de plantão. E aí? Boazinha a piada, ruim a piada. Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar. Por incrível que pareça, as piadinhas é só para entender. Obrigado para você que tá comentando. Né? Alguns não riram, né? O Gustavo comentou a carinha, o Léo só colocou o olhinho. Né? Alguns, nossa, passou algum dentro, colocaram a mão na cara assim. Não, tudo bem, você vai entender daqui a pouco por que eu comecei com essa piadinha aí, tá bom? Você vai entender daqui a pouquinho. Bom, o tema que eu vou falar hoje tem tudo a ver com planta, com natureza, tem tudo a ver com isso tudo que eu estou mencionando para vocês e tem a ver com um costume que nós temos como cristãos sobre o fato da gente ouvir muitas mensagens, ouvir muitos sermões, né? A Helena só deu um joinha, né? Só deu um joinha, né? O Léo colocou esse Vinícius, né? Olha, o Jadson, o pastor Jadson, ih, cara, tá difícil de descobrir teu nome aqui, Jadson, deve ser Jadson N.E., alguma coisa assim, que bom que você é pastor, né, misericórdia, eu acho que vai ter até gente que vai estar saindo da live aqui. Tem tudo a ver, o tema que eu vou falar tem a ver com essas piadinhas, você vai entender daqui a pouco, e tem a ver também com o nosso comportamento como cristão. Eu queria fazer uma pergunta para você aí, se você conseguir... Jadson, obrigado, brother, aí ficou mais fácil. Se você conseguir agora, eu gostaria que você pegasse uma calculadora e que você fizesse uma conta comigo. Quantos sermões você já ouviu na sua vida? Quantos sermões? Veja só, eu tô aqui desse lado aqui, eu fiz essa conta e eu me espantei. Vou ser bem honesto com você, agora a gente está nesse mundo de lives, né? Você tem acompanhado os cultos via live, culto via Zoom, né? Quantos sermões você acha que você já ouviu em toda a sua vida? Faz uma conta aí. Eu queria que você fizesse a conta e você postasse aí. Ô Gustavo, perdi as contas, mas tenta fazer. O que eu fiz foi o seguinte, para tentar te ajudar. Você tem 52 finais de semana durante o ano, 52 finais de semana. Se são 52 finais de semana, isso significa que se você foi todo final de semana na igreja, significa que você assistiu pelo menos 52 sermões. Né? Nem peguei a calculadora que já perdeu a conta, né? Nem consigo contar, olha só, né? Então vai pensando aí, quantos sermões, eu estou fazendo uma conta aqui para tentar te ajudar. 52 finais de semana por ano. Se você foi 2 vezes, por exemplo, às vezes tem uma semana santa, tem uma semana de oração, tem uma live especial, tem uma programação, tem um final de semana com Deus, tem alguma coisa assim diferente acontecendo na igreja, significa que você vai ouvir muito mais do que 50 sermões. Eu fiz um cálculo por baixo e eu entendo que, no mínimo, eu consegui ouvir 100 sermões por ano. Já faz 15 anos que eu estou na igreja, isso significa que eu já ouvi 1.500 sermões. Eu, Vinícius, já ouvi 1.500 sermões. Quantos sermões você já ouviu? Faz uma conta aí, faz uma conta. Agora que você achou mais ou menos quantos sermões você já ouviu, eu ouvi 1.500, se você tem uns 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, se você tem 5 anos de igreja ou ouviu 100 sermões, significa que você já ouviu uns 500 sermões. Quantos sermões você consegue lembrar? E aí? Agora ficou mais difícil, né? Quantos sermões você consegue lembrar? Se eu já ouvi 1.500 sermões. Quantos sermões desses 1.500 eu consigo lembrar? Rapaz, o Jadson falou que já ouviu 3.400 sermões. Misericórdia, olha só.
É verdade, a Lopes aí, Hanna Lopes falou assim que se for contar os sermões que estão vindo na quarentena, né, dá para escutar uns 4, 5 sermões durante toda a quarentena, né? Então, eu já ouvi 1.500 sermões, só que quantos sermões eu, Vinícius, consigo lembrar? Eu consigo lembrar, dos 1.500 sermões, eu consigo lembrar uns 50, no máximo. E vou dizer para você, e vou ser bem honesto com você, hoje, eu já tenho escrito mais de 200, uns 300 sermões, eu tenho uns 300 sermões escritos. Se você me pedir para compartilhar sobre qualquer tema, é muito provável que eu já tenha alguma coisa escrita aqui. Só que se você falar para mim assim, pastor, prega sobre Apocalipse 10, eu tenho que dar uma olhada no meu sermão, eu não lembro. Eu não lembro, às vezes, de sermões que eu mesmo já preguei. Por isso que eu tenho um hábito, eu escrevo inteirinho assim, o sermão, assim, do bom dia até o final, e depois eu estudo o sermão. Agora eu queria perguntar para você, quantos sermões você lembra? Quantos sermões você lembra? Teve gente que colocou aqui que foi 3.900 e poucos sermões, né? Mais de 1.000 sermões. Mas o mais importante não são quantos sermões você já ouviu na sua vida, mas quantos sermões você consegue lembrar. Isso que é o importante. Eu consigo lembrar no máximo 50. E agora vem a pergunta para você. Então por que a gente escuta tanto sermão? Se dos 1.000 sermões que você já ouviu, é que nem a Lorena colocou, a Loren colocou assim, eu já ouvi 1.000 sermões. A Georgia colocou assim, eu já ouvi 700 sermões. Você vai conseguir lembrar de 20 ou 30, porque eu ouvi sermão toda semana. E vou dizer algo mais desesperador para você. Porque só essa mensagem aqui, que eu preparei para apresentar para você, um bom sermão, tem o pastor Jadson que está aqui com a gente aqui, ele sabe disso. Um bom sermão, no mínimo, você vai demorar 20 horas para você produzir. 20 horas, no mínimo, de estudo. Dizem que o bom sermão leva a vida inteira do pregador, né? Ó, o Cláudio chegou, muito bom. Ó, a Edília, eu consigo lembrar de uns 50? Eu consigo lembrar de mais ou menos uns 50. Então pensa comigo, eu vou demorar 20 horas para apresentar um sermão para a igreja e eu já sei que daqui a alguns anos eles não vão lembrar. Por que eu vou fazer? Por que eu vou me dedicar como pastor para apresentar o melhor sermão possível, sendo que o pessoal vai tudo esquecer do que eu vou falar? Por quê? Isso eu confesso a você que sempre me atormentava muito. E dá muito trabalho você fazer um sermão, você não tem ideia. E às vezes você prepara um sermão, você fica 20 horas para preparar um sermão que você nunca mais vai pregar. Nunca mais, você vai pregar uma única vez. E será que as pessoas vão lembrar do seu sermão? Aí o Léo tá trolando o Cláudio aí. O Cláudio vai passar de 10 mil. O Cláudio já é raiz, né? O Cláudio é crente raiz, faz tempo que tá com a gente, que tá na igreja. Então, e aí? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Por que então? Por que a gente tem que comer, tem que se alimentar tanto com tanto sermão toda semana, tanta live, sendo que a gente não vai lembrar? Vamos lá. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Eu gosto muito de um pensamento que diz o seguinte: você também não consegue se lembrar do que você comeu há um ano atrás, mas aquilo naquele momento te sustentou. Então isso já acalmou meu coração. Talvez você não lembre dos sermões que você ouviu ano passado, mas aquele momento alimentou a tua alma. Isso fez bem para você. A Edília comentou, acho que uma parte dos sermões ficam, mas geralmente a gente esquece quase tudo. Se você vai conseguir lembrar de uns 50, 100 sermões, é muito. O restante você vai acabar esquecendo. É inevitável. Então a gente acaba se alimentando e naquele momento ele faz bem. Só que com o passar do tempo você vai acabar esquecendo. Mas tem um outro motivo do porquê a gente acaba esquecendo tantas mensagens ou sermões que a gente escuta. E eu percebi isso estudando uma parábola junto com o Douglas. O Douglas é membro do Espaço Novo Tempo, um dia a gente conversando sobre isso, e foram dessas conversas que eu pensei em me aprofundar nesse tema para apresentar depois para vocês, para a minha igreja, para o Espaço Novo Tempo e também para quem está acompanhando agora a live, que também todos são muito bem-vindos. Bom, o que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a semente. Esse é o título da mensagem de hoje, né? A semente. Então agora eu gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui aberta, em Mateus capítulo 13, se você tiver uma Bíblia em papel, melhor. Mateus capítulo 13, nós leremos o versículo 1 até o versículo 9, essa parábola que você já ouviu milhares de vezes, né? A parábola do semeador, eu tenho certeza que você já conhece ela de cor, né? Que você já ouviu sermões e tudo mais, mas agora chegou o momento da gente estudar, quem sabe um ponto bem diferente que eu aprendi com o Douglas, né? E depois meditei ainda mais e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Tá bom? Mateus capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9. Você encontrou aí? Mateus capítulo 13,
Abra aí, eu estarei lendo na Nova Versão Transformadora, minha versão predileta, tá bom? Eu sempre recomendo que as pessoas tenham essa versão. É uma que eu gosto muito. E enquanto eu tô falando, vocês abrirem o texto, o Léo, o Cláudio e o Pretinho estão causando aqui no bate-papo, né? Você pensa que eu não tô vendo? Tô vendo aqui vocês causando no bate-papo. Encontraram aí Mateus capítulo 13? Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos lá? Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permaneceu na praia. Jesus contou várias parábolas como essa. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. É isso que está em Mateus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9. E é sobre essa parábola que eu gostaria de conversar com vocês a partir de agora. Bom, eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu algo sobre essa parábola era muito conhecida. Existe uma frase que diz que as parábolas elas são histórias terrenas com significado celestial. Jesus ele contou várias parábolas e ele usava coisas do seu tempo, coisas que eram conhecidas para aplicar valores morais, valores espirituais, o que era desconhecido. Eu não tenho dúvida que quando Jesus contou a parábola do bom semeador, a parábola do semeador, quer dizer, enquanto ele contava a parábola, eu acredito que tinha alguém jogando as sementes. E eu imagino mais ou menos Jesus fazendo assim, você está vendo o semeador? E aí todo mundo olhava para ele e Jesus estava contando a história naquilo ali. Veja, agora eu vou explicar por que eu comecei com as piadinhas. Porque agora você vai entender um conceito muito importante sobre essa parábola. No começo eu contei duas piadinhas bem sem graças, alguns só deram um joinha, outros deram uma risadinha, quem sabe alguns colocaram a mão na cabeça e falaram, não acredito que ele tem coragem suficiente para se expor desse jeito, contar piada em live, sendo que não tem reação. Mas existe uma frase que diz o seguinte, a sorte de uma piada não reside na língua de quem o conta, a não ser no ouvido de quem escuta. O que isso significa? Que a mesma piada acaba causando em você, às vezes, um resultado e não depende de quem está contando a piada. Veja só, teve pessoas aqui na live que eles deram risada, outras pessoas que não deram risada. A culpa está com a piada ou está com a pessoa? Existe muita gente que vai lá assistir shows de stand-up. E quando ele vai assistir um show de stand-up, ele está querendo dar risada. Isso é uma prática que se vai para o stand-up é porque ele quer se divertir. Qualquer piada que é contada faz as pessoas caírem na gargalhada. Por quê? Porque ele está disposto a dar risada. Agora, quando a pessoa está fechada nela mesma, isso significa o quê? Isso significa que ela não está com vontade de dar risada. Então, muitos não riram das piadinhas que eu contei, não foi porque a piada era simplesmente ruim ou fraca, é porque você não estava disposto a rir. Ou seja, a piada ela é a mesma, só que o coração ele é que é diferente. E com isso, eu quero ilustrar essa parábola que nós acabamos de ler. Porque nessa parábola existe uma coisa que é igual, que é a semente. A semente é igual durante toda a parábola, só que tem uma coisa que é diferente, o solo. O solo é diferente. E eu confesso a você que durante muito tempo, quando eu li essa parábola, eu entendia que essa parábola só tinha que ver com pessoas que não conheciam o Evangelho. Pessoas que não eram cristãs. E eu sempre aplicava essa parábola a isso. Olha, eu estou pregando o Evangelho agora para pessoas. E existem pessoas que vão aceitar fácil, porque o solo é bom. Tem pessoas que vai ser difícil, tem pessoas que o diabo vai tirar, tem pessoas que são solo rochoso, tem pessoas que são solo espinhoso. Eu sempre apliquei isso a pessoas que não eram cristãs, que não conheciam o Evangelho. Mas uma coisa que eu aprendi depois de tantos anos de crente é que o meu coração não deixa de ser solo. O teu coração não deixa de ser solo. E agora eu quero ler com você o significado da parábola, do versículo 18 até o versículo 23. Olha só. O Léo falou assim, que riu só para não perder a amizade. Tá bom, Léo, acredito. Vamos ler agora o versículo 18 a 23 para você entender o significado da parábola. Vamos lá?
O verso 18 a 23 diz a seguinte: Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Versículo 21. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Versículo 22. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E por fim, o verso 23 diz: E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. É isso que diz Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Aqui na parábola nós entendemos que a mensagem principal que Cristo queria me explicar é que nessa parábola, né, o significado é simples. Né? O semeador é todo aquele que semeia, que joga a semente. A semente, ela é a palavra, a diferença está no solo. E aqui nós vemos 4 tipos de solo nessa parábola. Primeiro é da indiferença, que é o coração que ele é endurecido, ele está resistente à palavra de Deus. Ele está resistente a um novo pensamento. Segundo, é um coração que é superficial. Ele aceita a palavra, mas não vive. É algo muito emocional, é algo raso, é um solo sem profundidade. Qualquer coisa plantada não vai durar muito tempo. O terceiro é um solo que é dividido, é um coração que está abarrotado com espinhos, né? Então tem tanta coisa para se preocupar que acaba não se preocupando com o mais importante. E o quarto solo, aí sim, é o solo que é frutuoso, né? É o solo que é um cristão com uma vida transformada, né? A sua mente está aberta para aprender, está disposto a escutar. Então nós vemos desse formato aí. Agora, veja só, eu percebi ao ler essa parábola que... Deixa eu ver aqui que alguém tem uma pergunta. Vou ter que sair agora, a live vai ficar gravada por aqui? Vai, Gustavo, a live fica no meu IGTV. Agora o Instagram ele proporcionou isso daí pra gente de ficar no IGTV direto, tá bom? Então depois que passar aqui, se tiver acontecendo algum problema, alguns estão colocando que está travando, eu estou acompanhando aqui, estou fazendo teste de conexão aqui no computador todo momento, está indo, eu espero que esteja indo também. Quando trava me avisa, ele fica girando aqui, tá bom? Então qualquer coisa, se der algum problema, fica no meu IGTV ali também, beleza? Mas veja só, o que eu percebi ao estudar essa parábola é que nesses 4 solos, esses 4 solos ainda me representam e representam você. Infelizmente, muitas vezes a gente esquece as mensagens, a gente esquece o que está sendo falado ou a gente perde de aprender porque o nosso coração, ele continua sendo solo. Obrigado, Helena, que bom que está ok por aí. Assim eu fico sabendo se é com a minha conexão ou não. A parábola do semeador, ela não se refere apenas a pessoas que não são cristãs, que não são convertidas. A parábola do semeador se refere a todas as pessoas que ouvem a palavra. Que de alguma forma o semeador está jogando a semente e você está ouvindo. O meu coração, o teu coração, ele não deixa de ser solo. Agora pense comigo, na sua caminhada cristã, não teve nenhuma vez que você foi na igreja só por ir? Talvez se você é adolescente, que tua mãe forçou você a ir na igreja, ou seus pais, ficaria chato você não ir, porque afinal de contas você já está tão acostumado, você é líder da igreja. Seria meio ruim, né? Eu como líder vou deixar de ir na igreja? O que vão pensar de mim? Muitas vezes, quando um pregador, às vezes ele vai pregar algo que você já conhece, a gente acaba se fechando. Nós somos parte daquele solo que é da indiferença, o nosso coração está endurecido, não importa o que ele esteja falando, eu já tenho a minha visão sobre o assunto, eu não vou mudar. Então ele vai pregar sobre um assunto que eu já conheço, para mim não importa. E mal começou a falar, o nosso coração já se fecha. Eu falo, não importa o que ele vai falar, eu já sei, eu já conheço. Sobre esse assunto, eu já sei de tudo. Então eu não preciso. Muitas vezes nós, ainda como cristãos, o nosso coração continua sendo solo. E o nosso solo, às vezes ele está dividido, às vezes é o solo da indiferença, às vezes é o solo espinhoso.
Essa é a verdade. E eu pude perceber isso na minha vida. E interessante que muitas vezes quando a gente escuta um sermão, às vezes a gente fala assim, mas esse sermão não foi bom porque não falou para mim. Então quer dizer que todo sermão tem que falar para você. Então quer dizer que essa live aqui não pode ser para as outras pessoas que estão assistindo, tem que ser só para você. A gente é corpo de Cristo e a gente quer só a gente ser alimentado. Mas não é o meu estilo de sermão, mas não é o estilo das outras pessoas? Por que a gente acha que a igreja tem que ser feita para me agradar e não para cultuar o Senhor? Você está percebendo? A gente é muito egocêntrico e quando eu estou falando a gente, eu me incluo. Porque se tem alguém que tem dificuldade em julgar, em criticar, é o pastor. Porque geralmente o pastor ele tem vários temas preparados, como eu falei para você, eu tenho mais de 200. Então se um pregador vai na minha igreja e vai falar assim, vou pregar sobre José, eu tenho uma série sobre José, eu falo, o que ele vai falar? Você acha que eu não tenho essa dificuldade? Todos nós temos essa dificuldade. Só que a gente não gosta de reconhecer, porque o pecador ele não gosta de reconhecer os seus pecados. Ele não gosta de reconhecer. Eu e você, nós somos pecadores e nosso coração continua sendo solo. E eu vou contar uma história que ilustra um pouquinho isso, como o meu coração às vezes ele fica indiferente, como o meu coração tem os seus problemas. Eu sou pastor e eu sou pecador. E o problema, muitas vezes, a gente fica criticando, mas o problema não é a semente, o problema é o solo. O problema é o solo do nosso coração. Veja só, eu lembro que quando eu estava me formando em teologia, eu estava no 4º ano e eu fui para a praia, né? Eu morava em Curitiba, né? Então minha família toda é de Curitiba e nas férias de dezembro, janeiro, o curitibano vai para o mesmo destino, né? O curitibano ele vai para a Praia de Leste, para Guaratuba, a gente vai tudo para essas praias dessas bandas aqui. Aqui o mineiro não, né? O mineiro vai para Guarapari, aqui o pessoal geralmente já tem o seu destino. Então imagina que você está indo para esse destino de você estar agora na praia. E aí o que acontece? A gente foi lá para uma igreja, né, encontrou um monte de crentes de Curitiba. E a gente combinou já no começo, quando a gente se encontrou, não, já que a gente está aqui, tinha umas 20 pessoas conhecidas, vamos fazer um junta-panela. E a gente estava lá e tal, eu lembro que eu fui na sala jovem para assistir a lição de escola sabatina, e enquanto o rapaz passava a lição, veio alguém, entrou rápido, esbaforido, tudo cansado, chamou o professor e falou assim, brother, pelo amor de Deus. Ele não percebeu que ele estava falando meio alto, né? Ele falou assim, o rapaz que ia pregar, o pregador, ele não está vindo. E parece que aconteceu algum problema com ele, ele não vai vir. Aí ele olhou, o rapaz estava passando a lição, e cara, não tenho nada preparado, a igreja está abarrotada de gente, né? E aí eles ficaram ali, né, se conversando, não percebendo que todo mundo estava ouvindo. O rapaz saiu, quando o rapaz saiu, eu olhei para a Ju do meu lado, eu peguei minha Bíblia e falei assim, hoje eu acho que eu vou pregar, né? E nem ouvi mais o que estava sendo falado na lição, eu abri a Bíblia e comecei a pesquisar aí algum tema, porque afinal de contas a igreja precisa de mim. Demorou um pouquinho, quando estava acabando a lição, o rapaz voltou e falou, olha, deu certo, o pregador chegou. Que bom e tal, eu olhei para a Ju e falei, então beleza, então não vou precisar pregar, vou poder assistir o sermão. Quando a gente entrou ali na igreja, eu não sei se a sua igreja tem essa prática de entrar à plataforma, né? Algumas igrejas aí têm esse costume de entrar à plataforma, né? E aí quando ele estava entrando na plataforma assim, entrou o pregador. E cara, é sério, eu quero que você tente fazer essa imagem mental agora comigo aqui. O pregador, ele estava, sei lá, o terno dele era verde, a camisa dele era vermelha, a gravata laranja com os negócios e tal, a calça marrom, o sapato marrom, o cinto preto. Cara, era uma combinação, cara, absurda, bizarra. A combinação dele era bizarra. E quando eu olhei aquela situação, aquele pregador, daquele jeito, o cabelo meio bagunçado, a barba meio esquisita, eu olhei para ele e falei assim, cara, não acredito, cara, que eu vou ter que ouvir um sermão assim. Olha o nível do pregador. E aí ele pegou o microfone, e de forma bem simples começou, bom dia pessoal, bom sábado para você, desculpa o meu atraso, eu tive um problema. Cara, quando ele falou problema, aí não deu mais. Eu falei assim, cara, não acredito, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tô perdendo o meu sábado. E eu lembro que ele falou assim, vamos estudar sobre Apocalipse. Apocalipse? O que esse cara vai falar sobre Apocalipse, cara? E aí ele abriu a Bíblia, foi lá em Apocalipse, leu um verso de Apocalipse e falou assim, agora pra gente entender, vamos a Gênesis. Eu falei, tá. Aí ele foi pra Gênesis, depois ele falou, vamos abrir em Levítico. Eu falei, hã? E vamos... Cara, quando ele foi falar o 4º texto, eu já fechei. Totalmente. Pum! Me travei, peguei de novo a minha Bíblia
e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu abri a Bíblia e comecei a ler. Falei, vou me alimentar. Comecei a ler a Bíblia, minha esposa me cutucou e falou, Vinícius, presta atenção. Eu falei, o que eu vou aprender com ele? E continuei a ler a minha Bíblia. Eu não sei se você já teve uma reação assim. Eu já fui pastor de uma igreja, na igreja do NASP, Hortolândia. Eu sabia que tinha membros que não gostavam de alguns pastores. E eu já presenciei isso. Quando o pastor ia começar a pregar, a pessoa levantava e ia embora. O que eu vou aprender com esse cara? O que eu vou aprender com ele? Agora deixa eu te fazer a pergunta. O problema é com a semente ou o problema é com o solo? E aí eu lembro que terminou aquele momento lá dessa pregação, que eu não ouvi nada, a gente ia agora para o Junta Panela. E a gente estava lá reunidos e adivinha o que aconteceu? Adivinha. Sempre alguém vai perguntar como foi o culto, o que vocês acharam da mensagem, do sermão. E aí o que aconteceu? Adivinha, né? Quem quer falar alguma coisa sobre o sermão? Quem era o primeiro que queria falar? Eu. E quem foi o primeiro a falar? Graças a Deus eu fui eu. Graças a Deus eu fiquei quietinho, porque alguém falou assim, um senhor, o vô, uma amiga nossa, graças a Deus, né? Graças a Deus eu não fui o primeiro a falar. Ele falou assim, olha, rapaz, quando aquele senhor entrou, eu ouvi, eu falei, misericórdia, o que eu vou aprender com esse maluco aí? E ele compartilhou, ele falou assim, você viu naquele momento que ele falou isso? Cara, isso mexeu com o meu coração e eu percebi que eu preciso melhorar. Tinha umas 20 pessoas, partindo dele, cada um começou a compartilhar o que tinha aprendido. E cada um começou a falar coisas boas que tinha aprendido do sermão. E eu comecei a ficar impressionado, porque Deus ele tinha usado aquele senhor como instrumento. E eu tinha julgado. E quando chegou em mim, perguntaria, e aí Vinícius, você que está se formando em teologia, o que você achou do sermão? E sabe o que eu falei? A gente não pode julgar ninguém, porque Deus usa todo mundo como instrumento. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente julga as pessoas que vão compartilhar a palavra, às vezes a gente julga qual é a mensagem, porque a gente é egocêntrico, a gente é egoísta, a gente quer que a mensagem só fale para nós. O problema, muitas vezes, da gente não lembrar os 1.500 sermões que a gente escuta, não tem a ver com a semente. O problema é o solo do nosso coração. Eu e você, nós continuamos pecadores. Nós somos pecadores. Essa é a verdade. Só que ele não gosta de admitir isso. É mais fácil jogar o problema para o outro. Não, o problema foi ele que não conseguiu começar bem o sermão. Ele não me cativou desde o começo. Eu não gosto de pastor que fala gritando. Eu não gosto de pastor que não me faz chorar. Eu não gosto de pastor que faz piada. Eu gosto de pastor que faz piada. Esse daí não fez. Eu gosto de pastor que vai direto ao ponto. Eu não gosto de pastor... Você está entendendo? A gente só está focado em mim. E o culto não é para mim. O culto é para Deus. Eu percebi que muitas vezes eu não consigo lembrar as mensagens que eu escuto por causa de mim, o solo do meu coração. E com isso eu não estou validando todas as mensagens e toda a semente que é jogada. Eu não estou falando que você tem que perceber, que você tem que avaliar, que você tem que ser como um bereano, pesquisar se aquilo é verdade. Mas eu estou falando que, infelizmente, muitos dos nossos problemas são causados por nós mesmos. Porque a gente é fechado. A gente tem um coração que continua sendo o solo. O Marcos falou, eu já fiz pior, eu também já fiz. Nós somos assim, cara, nós somos pecadores. Então a parábola do semeador, ela veio ao encontro de uma necessidade que eu tinha. Porque eu pensava que era só para quem era descrente, mas a parábola do semeador não é para quem é descrente. A parábola do semeador também é para quem é cristão. Você está assistindo um monte de live. E sabe por que eu decidi fazer esse tema agora? Porque em breve eu vou voltar aos cultos da minha igreja. Só que agora você está acostumado a assistir os melhores sermões. Porque você pode escolher a live que você vai assistir nesse exato momento. Cara, por Deus você escolheu estar nessa live. Eu orei antes, falando, Senhor, coloca as pessoas que querem ouvir essa live, que os membros do Espaço Novo Tempo que precisam, eles estejam aqui, que as pessoas que me acompanham estejam aqui, porque hoje você tem um monte. E aí, quando voltarem os cultos ao novo, normal, você vai assistir um culto que às vezes você vai numa quarta, vai ser o irmãozinho pregando. Vai ser um pastor que não é do seu estilo, porque agora você só está alimentando do jeito que você quer. Mas vai chegar um momento que você vai voltar a ser igreja. E nem sempre vai ser da forma que você quer. E qual que vai ser a sua reação? Qual que vai ser a minha reação quando a gente voltar? Então perceba, muitas vezes a gente não lembra do que a gente aprende por nossa culpa. Não é por culpa da semente. É porque nós estamos dentro com o nosso preconceito. A pessoa está falando, não, isso eu já sei, isso eu já ouvi. Nós estamos com o nosso coração abarrotado. Ah, não, eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu sou líder, daqui a pouco eu vou fazer o louvor, então eu não preciso ouvir. Eu preciso focar no meu ministério. Não, a gente precisa focar na palavra. A gente precisa focar na semente que está sendo lançada.
E outra coisa que é muito importante é o fato do seguinte, perceba, se você já plantou um feijãozinho quando você era pequeno, eu acho que você já teve essa experiência. Não adianta nada você pegar a semente, colocar lá dentro e abandonar. Muitas vezes a gente também esquece por causa disso, porque nós não regamos, porque nós não fazemos nada a mais com a mensagem que é ouvida. Eu estou tendo um costume de pelo menos uma vez por semana, eu estou tentando, algumas semanas eu não consigo. Eu tenho um pastor que eu admiro muito, que é o pastor Rick Warren, e eu quero treinar o meu inglês. Então eu escuto um sermão por semana do pastor Rick Warren. Ele é o pastor que ele é o autor do livro Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. Ele é o Poder para Mudar Sua Vida, que eu acho que eu já indiquei aqui numa live minha. Ele é sensacional. Então eu escuto os sermões dele e ele tem uma prática que eu acho incrível que um dia eu quero me preparar para conseguir fazer. Quando você chega na igreja de Saddleback, que é a igreja dele, por mais que é uma mega church, tem 30 mil pessoas, ele entrega um esboço do sermão. E nesse esboço do sermão, ele deixa faltando algumas palavras. E enquanto ele está pregando, por exemplo, eu estou falando sobre os tipos de solo, né? E aí ele fala assim, são 4 solos, preenche aí, o primeiro solo é, e a pessoa vai escrever. Quando nós vamos ao culto, e quando eu falo nós, eu estou me incluindo mesmo, nós não temos mais o costume de anotar as coisas. Imagina você só assistir aula sem anotar nada. Imagina você ir para a faculdade sem anotar nada, você ir para o mestrado, doutorado sem anotar nada. Você sabe que existe um artigo científico que diz que a mão ela ativa o cérebro, não é o dedo digitando. Quando você pega a caneta e você escreve alguma coisa, isso te ajuda a memorizar. E hoje nós vamos ao culto e a gente não anota mais nada. A gente precisa voltar a ter esse hábito de anotar, porque isso ajuda a semente a começar a ser regada. Outra coisa que é importante é que você precisa aprender a compartilhar o que você aprendeu. Eu até hoje, eu lembro das aulas do meu primeiro ano de teologia, porque eu chegava tudo feliz em casa. O problema é que, agora eu vi que deu uma travada. O problema é que a Ju chegou no segundo ano, eu comecei a estudar grego, ela falou, não precisa ficar compartilhando tudo comigo não, tá bom? Porque beleza, e eu parei de compartilhar muitas das coisas que eu aprendi em sala de aula com a Ju. Então quais são as matérias que eu mais lembro? A do primeiro ano. Sabe, quando a gente escuta uma mensagem, se você puder, por exemplo, ao ouvir essa mensagem que eu falei para você do semeador, você compartilhar com as pessoas, isso vai começar a fazer essa semente germinar e crescer. Então, por que muitas vezes a gente não lembra das mensagens? Primeiro, por causa do nosso solo. Segundo, a gente não cultiva a semente. Então, eu e você, quando nós ouvimos uma mensagem, nós deveríamos agir de forma diferente. Olha só, a Dinha colocou assim, estou escutando essa mensagem pela segunda vez para reforçar a aprendizagem. Eu não esqueci disso, meu solo precisa ser transformado. Que legal, Dinha, eu não lembro quando que você ouviu isso daqui. Não sei se você participou de alguma reunião Zoom, eu não lembro da onde que você ouviu. Mas vamos lá, ó. Deus usa de todas as formas possíveis, o Roberto comentou aqui, devemos pedir a Deus um coração humilde. Esse deve ser o nosso maior pedido. Eu gostei aqui do comentário do pastor Jadson, a pregação ela é um milagre, um pecador transmitindo a mensagem direta do céu para outros pecadores, eu concordo plenamente, cara. Olha só, o Alexander, é que ele coloca um monte de X, um monte de D aí, né? Uma das melhores pregações que eu vi na igreja foi um irmão que nem de longe parecia um pregador, Deus seja louvado por isso. Viu, pessoal, o importante você entender é que o que tem poder é a palavra. E eu, como pastor, eu preciso entender isso. Não é por causa do meu estilo de pregação que isso vai mudar a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a palavra de Deus. Então eu preciso ser humilde para transmitir a palavra de Deus como eu estou procurando ser agora. Eu estou falando para você que o meu coração também é solo e que eu também tenho minhas dificuldades. Só que eu estou aqui para falar para você que eu e você, nós podemos hoje recomeçar. Pedir ao Senhor a sua misericórdia, pedir ao Senhor o seu perdão, pedir ao Senhor a força dEle, para que a gente consiga, a partir de agora, quando a gente for assistir uma live, quando a gente for ao culto, o nosso solo, o nosso coração esteja aberto a receber. E não fechado nos nossos preconceitos, nos nossos pressupostos, não espinhento, não de forma que nós vamos perder logo porque a gente está preocupado com outras coisas. O meu coração, o teu coração, ele continua sendo solo. Eu espero que você regue essa semente que a gente acabou de compartilhar agora e que essa palavra possa realmente transformar a sua vida. Não pelo que o Vinícius falou, mas pelo que Jesus Cristo falou na parábola do semeador. Posso fazer uma oração com você pedindo a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, o perdão e a chance de recomeçar? Então, aí onde você está mesmo, por favor, feche seus olhos. Eu quero orar com você.
Senhor, muito obrigado porque nessa manhã a gente está tendo essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Obrigado porque o Senhor é bondoso. O Senhor entende que nós somos pecadores, nós somos falhos e nós precisamos melhorar. Hoje a gente estudou a parábola do semeador. Uma parábola muito conhecida no nosso meio cristão, só que uma coisa eu aprendi recentemente. Eu tinha esquecido disso, que o nosso coração ele continua sendo solo. O nosso coração ele continua recebendo palavra, ele continua recebendo semente. Só que muitas vezes a gente esquece, Senhor, a gente é cristão há muito tempo. Ouve sermão todo final de semana, a gente acaba esquecendo e a gente acaba esquecendo. Não é por um motivo, às vezes, da semente, pelo pastor, por isso ou por aquilo, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo porque o solo do nosso coração não estava preparado. Por isso agora, Senhor, nós queremos pedir o Teu perdão, a purificação do nosso coração, pedir que o Senhor nos dê uma nova chance e em breve nós voltaremos a ir à igreja, nós voltaremos a frequentar cultos, por mais que a gente está tendo momentos espirituais, mas é diferente ir à igreja. E talvez não vão ser os pregadores que a gente escolhe, talvez não serão as melhores mensagens, mas nos ajude a entender que a cada culto, a cada mensagem que a gente ouve, o nosso coração continua sendo solo. Então, por favor, Senhor, tira de nós todo preconceito, tira de nós todo pressuposto, amolece o nosso coração de pedra, tira esses espinhos do nosso coração, que as mensagens não sejam pregadas de forma que a gente escute, comece a querer viver, mas logo se esqueça, que realmente o nosso solo seja frutuoso. E assim como acontece na natureza, que essa semente possa germinar e trazer muitos frutos. E o fruto a gente entende que o fruto não é para nós mesmos, o fruto é para entregar para as pessoas. Então, por favor, Senhor, abençoe cada pessoa nesse momento que está ouvindo essa mensagem, que está participando da live. Abençoe as pessoas que ainda a ouvirão e que Tua mão esteja sobre nós, nos concedendo a Tua graça, nos concedendo o Teu perdão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por você estar compartilhando, por você estar assistindo aqui essa mensagem. Que Deus abençoe muito sua vida. Obrigado por quem ficou aí até o final. Olha só que legal, a Rosária estava aqui com a gente, o Marcos, o Cláudio. Né? Muito obrigado, Nitidinha, Libério, o Marcos Paulo, a Loren. Deus abençoe muito a vida de vocês. Que Ele os ajude a conseguir colocar essa mensagem em prática. Que o solo do meu e do seu coração possa ser mais frutuoso a partir de agora. Que Deus te abençoe, que a graça e paz do nosso Senhor esteja sempre com você.